vocês hoje sobre encontros poderosos com Deus. Creio que essas mulheres aqui tiveram um encontro poderoso com Deus. Posso ouvir um amém, hein, mulherada que foi para o encontro? Vocês tiveram um encontro poderoso com Deus. Quando nós olhamos a revelação de Deus, queridos, para o ser humano, a revelação de Deus, ela é progressiva, queridos. Então Deus veio se revelando ao homem, queridos, passo a passo. Ele veio se revelando, dia a dia, queridos. Deus foi escrevendo uma história com o ser humano. E você vai vendo essa revelação sendo progressiva. Sim ou não? Você vê lá o chamado de Abraão, depois você vê Moisés, e você vai vendo Deus se revelando ao homem. Quando nós olhamos para a minha e para a sua vida, queridos, a revelação de Deus também é progressiva. Se você está caminhando com Jesus, queridos, você está próximo de Deus, íntimo de Deus, queridos. Se você olha há 1 ano, 6 meses atrás, o Deus que você conhece hoje não é o mesmo Deus lá de trás. Por quê? Porque Deus mudou? Não. Porque a revelação de quem Ele é foi aumentando na sua vida. Posso ouvir um amém? Provérbios vai falar o quê? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Eu e você estamos a caminho desse dia perfeito, queridos. E vez a vez Deus vai se revelando, o sol da justiça vem brilhando nas nossas vidas, essa revelação vai crescendo dentro de nós, e nós vamos conhecendo as várias facetas de Deus. Nós vamos compreendendo um pouquinho mais de quem é Deus. Se você perguntar para as mulheres, queridos, até o testemunho que nós ouvimos aqui, eu já não sou mais a mesma pessoa de sexta-feira. Por quê? Porque o sol da justiça brilhou na minha vida, raiou, houve uma revelação, os olhos do meu coração foram abertos, e eu compreendi um pouco mais de quem é Jesus. Posso ouvir um amém? E nós estamos nessa caminhada, e nós necessitamos disso. Nós necessitamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados dia a dia. Queridos, se o entendimento de que eu tenho Jesus é o mesmo de 10 anos atrás, queridos, tem algo errado. Existem igrejas que pararam no tempo, queridos. Consegue me entender? E quando essa revelação vem tocando as nossas vidas, isso vai clareando, queridos, e vai abrindo o nosso entendimento. Arrependimento é isso, queridos. Sim ou não? Expansão do nosso pensamento, da maneira que nós olhamos Deus. E Deus, Ele vem se revelando, queridos. Se revelando a homens e mulheres, onde ao longo da história eles tiveram encontros poderosos com Deus, onde chamados nasceram. Nós vimos um chamado nascendo aqui nessa noite, e o rumo da humanidade foi transformado. Olha o que Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4 nos fala. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Preste muita atenção aqui. E o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. 75 anos, não é tarde para você. Fala um amém aí. Não é tarde para você. Queridos, a Bíblia não dá muitos detalhes desse encontro, queridos. A Bíblia não fala muitos detalhes disso, mas essa história aqui, queridos, ela mudou a história e o rumo da humanidade. O chamado de Abraão, queridos, Abraão recebe esse chamado, e o chamado, queridos, é o chamado para sair. Saia da tua parentela, se aparte, se separe. Queridos, quando nós temos encontros poderosos com Deus, muitas vezes Deus vai falar assim, ó: se aparte, sai do meio da tua parentela. Aleluia, glória a Deus.
Sogra e sogro são parentes, aleluia! Não são família. Muitas vezes, queridos, quando os chamados nascem, nós temos que sair, queridos. Se apartar, queridos. Somos chamados a isso, a sair, a se separar. Todas as vezes que temos um encontro poderoso com Deus, queridos, nós nos santificamos. Repete assim comigo, santificamos. Todas as vezes, queridos, que temos um encontro poderoso com Deus, nós nos santificamos. Santidade, queridos, significa ser separado. Encontros poderosos com Deus nos levam a uma separação, queridos, a sair, a desenvolver uma vida em santidade, queridos. É impossível ter um encontro poderoso com Deus e não ser transformado. Fala amém aí para mim achar que você está acreditando. Queridos, quando nós temos encontros poderosos com Deus, queridos, nós somos transformados. Queridos, em 2003, quando eu fui para o encontro, voltei do encontro, queridos, a primeira coisa que eu tive que fazer, queridos, abandonar a capoeira, que era a única coisa que eu sabia fazer da vida, e largar meus amigos. Deus falou, sai do meio deles, senão você desvia. 3 anos, queridos, sem conversar com eles. Ganhei o primeiro, ganhei o segundo, fui ganhando, ganhei eles, discipulei e são pastores hoje. São pastores hoje. Mas primeiro tive que sair. Mulheres, vocês tiveram um encontro poderoso com Deus. E talvez Deus vai falar assim, ó, se aparta. Se aparta de certos lugares, se aparta de certas companhias. Ah, pastor, você está falando pra gente. Queridos, se aparta, se fortalece, depois você ganha o povo para Jesus. Posso ouvir um amém? Amém? E muitas vezes isso acontece, e é impossível, queridos, ter um encontro com Deus e não ser transformados. E não estamos falando de perfeição. Não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de uma transformação por processos. Eu e você temos processos da nossa vida, sim ou não? Processos que Deus está trabalhando. Não somos perfeitos. O sol da justiça ainda não brilhou nas nossas vidas. Eu e você não chegamos no dia perfeito, mas estamos a caminho dele. Existem áreas das nossas vidas que estão sendo tratadas. Só que isso, queridos, não nos serve de desculpa para não vivermos em uma vida de santidade, de busca, de transformação. E quando nós falamos isso, queridos, e temos um encontro poderoso com Deus, preste atenção aqui, nasce um desejo por transformação. Queridos, às vezes a pessoa vem aqui e aceita Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus, veio aqui para frente. Nasceu de novo, sim ou não? Reconheceu mesmo, se arrependeu, nasceu de novo, sim ou não? E essa pessoa bebia, fumava, o que ela vai fazer no outro dia? Por quê? Porque está em processo. Só que o desejo de mudança nasce dentro do coração dessa pessoa. E o desejo de mudança, queridos, é a semente do reino para uma vida de santificação. É a semente, é o desejo da mudança, porque fora de Jesus, queridos, nós não temos esse desejo. Fora de Jesus, nós somos comandados pelos nossos pensamentos e pelos nossos desejos. Somos escravos da nossa carne, não fomos libertos, não fomos transformados. Jesus não tocou as nossas vidas. Sem Jesus, nós somos escravos. Com Jesus, nasce o desejo, queridos, de transformação. Ou você virou ovelhinha de Jesus de uma hora para outra? Você era bode, você dava cabeçada no seu pastor, mordia os outros, brigava por qualquer coisa. Você está sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. Nasce esse desejo, queridos. Encontros poderosos com Deus nos levam à separação. Todas as vezes que recebemos um chamado, queridos, recebemos uma promessa. Fala amém aí. Fala assim, recebo, é meu. Recebemos uma promessa. Olha o que Gênesis capítulo 12, versículo do 2 ao 3 nos fala. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as vezes que temos um encontro poderoso com Deus, queridos, nós somos transformados e recebemos uma promessa.
tenho certeza que as mulheres que foram para esse encontro de coração aberto, receberam promessas da parte de Deus nesse encontro. Receberam promessas, queridos. E Deus prometeu ao que Abraão? Um povo, a sua bênção, engrandecerei o seu nome, a sua proteção, e principalmente, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje eu e você somos abençoados, queridos, pelo crente Abraão. Hoje eu e você fomos abençoados pelo passo de fé de Abraão. Fala um amém aí, queridos. Estou falando de ser abençoado. Imagina se eu falasse que você era amaldiçoado, talvez você acreditasse em mim. Você foi abençoado, queridos, no crente Abraão. Olha o que Romanos capítulo 11, versículo 17 nos fala. 17 e 18. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira braba, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Por muito tempo, queridos, a teologia da substituição, queridos, nos confundiu. Só que nós precisamos ter essa certeza, queridos, que Deus, queridos, tirou alguns ramos e enxertou eu e você, gentios, na raiz de Abraão. E nós somos tocados pela seiva que vem dessa raiz da fé de Abraão, queridos. E nós somos tocados, só que Deus tem um projeto e um plano para o seu povo. Não se deixe confundir por aquilo que a mídia fala de Israel, queridos. Deus tem uma promessa, olha o versículo 18, não se glorie contra os ramos. Quem que são os ramos verdadeiros, queridos? É o povo de Israel, a nação que foi separada por Deus. E eu e você fomos enxertados nessa raiz, queridos. E recebemos da bênção de Abraão. Se a bênção de Abraão é que nós seríamos abençoados, nós vamos ser abençoados na fé de Abraão, porque fomos enxertados lá em Cristo Jesus. Dos dois povos ele fez um. Se há promessa de proteção, a promessa é para mim e para você. Eu e você fomos enxertados nessa raiz, queridos. Aquele encontro que Abraão teve com o Senhor, abençoa hoje a minha e a sua vida. Preste atenção aqui, o encontro que essas mulheres tiveram com Deus, você vai ver ecoando, queridos, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Queridos, eu fui para um encontro em 2003, há 20 anos, queridos, atrás. E lá eu recebi meu chamado. E há 20 anos, queridos, eu venho fazendo encontro, tocando pessoas, transformando pessoas. Esse encontro ainda ecoa, e eu quero declarar sobre a sua vida, mulher. Você que foi lá, esse encontro vai continuar ecoando, vai tocar gerações, vai tocar os seus filhos, os seus netos, e você vai saber, queridos, que o Senhor é Deus. Encontros poderosos com Deus, queridos, transformam as nossas vidas e transformam o mundo ao nosso redor. Olha outro encontro poderoso, queridos. O encontro de Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Êxodo 3, do 1 ao 7. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Herob, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse Moisés, disse mais: eu sou o Senhor Deus de seu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Encontros poderosos com Deus nos levam a viver o sobrenatural. Encontros poderosos com Deus, queridos, abrem a janela do sobrenatural na minha e na sua vida. Olha o que o versículo 2 e 3 nos fala. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Moisés olhou uma sarça, queridos, que queimava continuamente, e o sobrenatural atraiu a Moisés. Imagine, queridos, sarça se queimar no deserto é comum. Agora uma sarça que queimava e não se consumia, isso é sobrenatural. É além do natural, queridos. Deus, Ele é Espírito, e quando nos encontramos com Ele, queridos, nos encontramos com o sobrenatural. Nos encontramos com o sobrenatural. E deixa eu te falar uma coisa: o desejo pelo sobrenatural está no DNA do ser humano. O ser humano, ele busca o sobrenatural. Porque está no nosso DNA, queridos. Nós temos curiosidade do sobrenatural. Nós desejamos o sobrenatural. E a igreja local, queridos, é o local do sobrenatural. Falam amém aí. A igreja, queridos, aqui é o lugar do sobrenatural, queridos. É o lugar onde a manifestação de Deus acontece. Não podemos tentar fazer igreja no natural. Queridos, fazer igreja na força do nosso braço é muito cansativo. Fazer igreja no natural, queridos. A igreja, queridos, é o lugar do sobrenatural, não é o lugar da palestra. Fala um amém aí. Amém. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 4 ao 5 nos fala. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Repete comigo: demonstração. Demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando uma pessoa tem um encontro poderoso com Deus, a janela do sobrenatural se abre, a fé dela se apoia no poder de Deus. Não é em conhecimento teológico, não é em filosofia humana, nada contra a teologia, estudei e continuo estudando, mas não é isso que firma a nossa fé está firmada na manifestação do poder de Deus. Ah, pastor, mas as pessoas não vão se escandalizar quando vê pessoas caindo no chão, queridos. Não, queridos, a igreja é o lugar do sobrenatural. Quando Moisés viu a sarça ardente, queridos, o que ele falou? Vou até lá ver tamanha maravilha. Quando o sobrenatural se manifesta, queridos, nós começamos a ter a atenção das pessoas. Não tenha medo do sobrenatural. Queridos, quantas vezes evangelização de rua? Estávamos lá evangelizando na rua, no Largo da Ordem, em Curitiba, lá evangelizando. Queridos, o Largo da Ordem em Curitiba é tipo um lugar boêmio de Curitiba, vai muito intelectual, pessoas mais elitizadas de Curitiba. Às vezes você conversando, cara, tinha gente que eu ia conversar que eu tinha que pegar um dicionário, eu não entendia nada do que o cara estava falando. Os caras eram muito inteligentes. Uma vez estava conversando, um cara falando: você conhece o livro dos egípcios e não sei o que? Eu falei: cara, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Sabe quando começava a perder na razão, sabe o que eu fazia? Eu apelava, eu falava assim: então posso orar por você? Daí a pessoa falava: pode. Daí se impunha as mãos, ele caía endemoniado. Daí na hora que ele caía endemoniado, ele começava a gritar, fazer aquilo que o demônio faz. Daí se chamava o povo e falava: ó, tá vendo? Demônio, existe. Ó. Vou matar, ó. Quer matar ele por causa disso, disso, disso. Pronto, queridos. Nem que fosse na força do medo. Iam aceitar Jesus. Se sair dele, pode ir em você, hein? E sim, se não tiver a cobertura do sangue, ele sai de um, vai para outro, hein? É verdade, queridos. Pula, daí vai pulando de um para o outro, assim, né? Então é bom, pelo menos garantir, né? Que Jesus quer fazer uma oração comigo. Vamos fazer uma oração aí.
Daí orava, entregava a vida para Jesus, queridos. O sobrenatural, queridos, atrai as nossas vidas. Nós temos o desejo pelo sobrenatural. Olha o que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24 ao 25 nos fala. Preste atenção aqui. Porém, se todos profetizarem e entra ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. O segredo que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Os dons espirituais, queridos, é o sobrenatural de Deus agindo no meio da igreja. E muitas vezes humanizamos a igreja, tornamos ela muito humana, queridos. Tentamos pelas nossas próprias forças. Por isso que precisamos de encontros poderosos com Deus. Porque o que o apóstolo Paulo está falando? Se tudo nós aqui começar a orar em línguas, lá, todo mundo orando em línguas, o ímpio vai entrar e vai falar o quê? Tudo louco, não estou entendendo o que eles estão fazendo. Agora, se entra um lá, queridos, e nós liberamos uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, uma palavra profética, tudo aquilo que nós ensinamos aqui na escola de profetas, queridos, nós liberamos sobre a vida da pessoa. A pessoa vai olhar para você e falar: quem contou a minha vida para você? Não, o Deus do céu te conhece, você está passando por isso, por isso, por isso. O que acontece? O segredo do coração dela é revelado. Se o segredo do coração é revelado, queridos, contra fatos não há argumentos. O Deus do céu enxerga a sua dor. Você está passando por isso, por isso, por isso, por causa disso. Palavra de conhecimento junto com uma palavra de sabedoria. Agora, se a gente tentar evangelizar as pessoas intelecto para intelecto, queridos, o novo nascimento é natural ou sobrenatural? É natural ou sobrenatural? É da carne ou do espírito? Você acha que você vai convencer as pessoas intelectualmente? Queridos, é contra o espírito que está em você. Comunica com a pessoa e o espírito que está nela dormente faz assim, ó. Nasceu de novo. Não temos esse poder. Necessitamos do mover e da unção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos do sobrenatural. Encontros poderosos com Deus, queridos, nos fazem tirar as sandálias. Olha o que Êxodo capítulo 3, versículo 5 nos fala. Então, o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor. Faltou um versículo aqui, queridos. Pode deixar aí, Flávio. Flávio não. Êxodo capítulo 3, versículo 5 fala assim: e Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra. Presta atenção aqui. Encontros poderosos com Deus, queridos, nos fazem tirar as nossas sandálias. Precisamos tirar as sandálias, queridos, e cravar os nossos pés na santidade. Falam amém. Colocar os nossos pés em terra santa, organizar o nosso andar. Queridos, quando nós falamos em tirar as sandálias, presta atenção aqui, você tem que tirar teus fundamentos. Sabe por que muita gente, queridos, eu já vi muita gente ir para o encontro e não receber, sabe por quê? Porque tem muita sandália no pé, acha que sabe demais. Eu já vi muita gente entrar na igreja com salto alto, queridos, e achar que não precisa tirar sandália. Porque acha que sabe demais. E tem horas na nossa vida, queridos, que nós precisamos tirar as nossas sandálias, cravar os nossos pés na santidade e falar assim: Deus, me renova, eu não sei. Cravar os nossos pés na santidade de Deus, na terra santa de Deus, queridos. Se santificar. Encontros poderosos com Deus, queridos, nos levam a ser resposta para um povo. Agora sim, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Presta atenção aqui. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. O encontro com Moisés, com o sobrenatural, queridos, resultou em um chamado. E o chamado que ele havia tentado fazer 40 anos antes, quando ele matou o egípcio. Lembra lá?
ele tenta cumprir o seu chamado, mata o egípcio, foge, fica 40 anos no deserto, depois ele tem um chamado na sarça ardente, encontra o sobrenatural, encontra o poder de Deus, a revelação de Deus, queridos, depois ele desce para salvar um povo, queridos, e antes de sermos resposta, queridos, nós precisamos encontrar algumas respostas. Moisés, queridos, tinha sofrido, queridos, lá no Egito, queridos, tinha errado, 40 anos no deserto, queridos, sendo trabalhado por Deus. Imagine o acúmulo de frustração que não era o coração de Moisés. Era tipo aquelas pessoas que você espreme espirrapus, assim, sabe? Antes de nós termos respostas, nós precisamos ir na sarça ardente e encontrar algumas respostas para as nossas vidas. E eu tenho certeza que as mulheres que foram para esse encontro encontraram algumas respostas. Voltaram lá no seu passado, foram curadas, restauradas, para quê? Para libertar um povo. Deixa eu dizer uma coisa para você que foi para o encontro. Existe um povo atrás de você. Fala um amém aí. Existe um povo atrás de você, queridos. Você é conexão para várias pessoas. Se Deus te chamou, se Deus te transformou, se você está aqui hoje, é porque Deus está te curando para quê? Para você servir de ponte para outras pessoas, para que outras pessoas sejam curadas através da sua vida. Você foi curada para curar. Olha o chamado, queridos. Conheça o sofrimento do meu povo. Essa palavra ecoa aos séculos, queridos. Cai aqui hoje e fala assim, ó: eu sei o sofrimento do meu povo em Vitimarsum, eu sei o sofrimento do meu povo em São Luís do Purunã, eu sei o sofrimento do meu povo em Campo Largo, em Balsa Nova. Deus sabe que existe um povo aí fora sofrendo, queridos, e eu e você somos chamados por Deus para ser resposta para esse povo. Você foi liberto, transformado, restaurado, curado. Para quê? Para que você sirva de resposta para o sofrimento das pessoas que estão lá fora. O sobrenatural, queridos, não é só para a gente ficar brincando de adivinho, queridos. Vamos adivinhar aí o que está acontecendo na vida das pessoas. Não é para isso, queridos, é para impactar e trazer transformação. Existe um povo aí fora sofrendo. Deus ouviu a aflição do seu povo, queridos. Deus poderia ter destruído o Egito sozinho, sim ou não? Sim ou não? Não poderia fazer assim, ó, vamos destruir o Egito. Deus, queridos, Ele poderia, queridos, ter evangelizado o mundo sozinho? Sim. Ele pode fazer o que Ele quiser. Só que Ele decidiu, queridos, usar Moisés. E Ele decidiu usar a minha e a sua vida. Decisão soberana de Deus, Ele decidiu por isso. Deus, Ele decidiu, queridos, usar pessoas, Ele decidiu usar a minha e a sua vida para trazer transformação na vida de pessoas. Todo clamor, queridos, na terra será respondida por aqueles que tiverem um encontro poderoso com Deus. Todo clamor na terra será respondido por alguém que tiver um encontro poderoso com Deus. Moisés tem um encontro poderoso com Deus. Deus o envia para libertar o povo da terra do Egito, queridos. Esse chamado custou tudo que Moisés tem. Esse chamado leva Moisés além das possibilidades humanas. Você que teve um encontro poderoso com Deus, você que vai ter um encontro poderoso com Deus, Deus vai te fazer ver o impossível acontecer diante dos teus olhos. Deus vai te levar a ver o impossível acontecer. Porque o chamado de Deus sobre as nossas vidas é muito maior do que nós. É muito maior do que nós. Outro chamado poderoso, queridos, chamado de Gideão. Você sabe que existia um ciclo de destruição. Os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Depois Deus levantava juízes. Eles iam para o caminho do Senhor. Daí o que eles faziam de novo? Caíam de novo na mesma coisa. O livro de Juízes é assim, ó. Vai e volta, vai e volta. Faziam sempre a mesma coisa, queridos.
E os medianitas estavam já há 7 anos oprimindo o povo de Israel. Tudo que eles plantavam, queridos, era destruído e saqueado. Queridos, imagine, se coloque no lugar desse povo. 7 anos, tudo que você planta, tudo que você trabalha, é roubado, saqueado e destruído. 7 anos, queridos, de destruição, queridos. Tudo era destruído. Gedeão está em um lagar moendo trigo, queridos, quando ele tem um encontro poderoso com Deus. Juízes capítulo 6, versículo do 11 ao 16. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Obiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como fosse só um homem. Encontros poderosos com Deus nos trazem respostas. Olha o que Juízes, versículo 6, versículo do 12 ao 13 nos fala. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do Gibeonitas. Espera lá. Se o Senhor é conosco, por que veio tudo isso? Quantas vezes, queridos, nós não paramos a nossa vida e falamos: se Deus é conosco, por que está tudo isso acontecendo? Você já fez essa pergunta? Sim ou não? E a resposta é clara, queridos. Olha o que Juízes capítulo 6, versículo 1 nos fala. Presta atenção aqui. Fizeram os israelitas o que era mal perante o... Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Em muitas áreas, queridos, somos completamente cegos. Em muitas áreas das nossas vidas, nós somos completamente cegos. Culpamos a Deus e culpamos os outros. Não enxergamos o que é óbvio, queridos. A indignação de Gideão prova a sua força, mas não era justificada. Quando o anjo do Senhor aparece diante de Gideão, queridos, ele tem um encontro poderoso com Deus, queridos. Ele está ali com Deus. Deus vai lá, livra o povo. Ele fala: como que eu vou livrar? E ele se indigna, queridos. Só que a indignação dele não é justificada. Por quê? Porque os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do... Quantas vezes, queridos, nas nossas vidas, áreas cegas nos fazem apontar o dedo para o outro ou apontar para Deus? Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Talvez nós temos que olhar para trás para as nossas vidas e perguntar o que nós fizemos lá atrás. Sim ou não? Porque é muito fácil, queridos, jogar a culpa em Deus. Estou vivendo isso aqui hoje é porque Deus quis, queridos. Ah, não, é por causa do meu pastor, aquela praga lá. Assim como Gideão, queridos, muitas vezes somos cegos, nos vitimizamos, achamos que existe uma conspiração divina para nos sacanear, mas o que ele estava vivendo como nação, queridos, era fruto das suas escolhas. Encontros poderosos com Deus nos fazem assumir responsabilidades. Queridos, quando Deus tem um encontro poderoso com você, queridos, quando você tiver uma visitação de Deus, assuma a responsabilidade. A hora que Deus te colocar, te pressionar, fale assim: tá bom, fui eu. Lembra Davi, queridos? Natan confronta Davi. Queridos, Davi podia falar assim: ó, manda matar Natan, eu sou rei. Podia ou não podia? A hora que Natan confronta Davi, o que Davi faz?
pequei. Contra o Senhor eu... Queridos, se Deus deflagrar alguma coisa na sua vida, fala assim, pequei. Nem discute. Ele sabe mais que você. Nem discute, queridos. Fala, errei, pequei. Consertar, vamos. Por quê? Porque você não é vítima das circunstâncias. Falam amém aí. Você não é vítima das circunstâncias. Sempre vai existir um para quê. Encontros poderosos com Deus transformam a nossa identidade. Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 15. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te falei eu? E ele disse, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Queridos, identidade é o ser que se repete. Preste atenção aqui. Identidade é o ser que se repete. Quem é a pessoa que fala mais com você o dia inteiro? Você mesmo. É o ser que se repete dentro da sua cabeça. Que conta histórias para você mesmo. Sabia que você é fruto das histórias que você conta para você mesmo? As histórias que você vai contando para você mesmo. Queridos, 2 pessoas doentes. A mulher do fluxo de sangue, sim ou não? 12 anos. O homem lá no tanque, 38 anos. Os 2 estavam doentes. Os 2 estão diante de Jeová Rafá manifesto, o Deus da cura. Um olha e conta uma história para si mesmo, falando assim, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. O outro olha para as circunstâncias e fala o quê? Conta a história para si mesmo, falando o quê? Não tem ninguém que me ajude, que me coloque no tanque. Seja feito segundo a sua fé. E a sua fé é gerada segundo a história que você conta para você mesmo. Você já pensou em contar a história da Bíblia para você mesmo? Eu sou como a árvore plantada na beira do ribeiro. Eu dou frutos na estação correta e as minhas folhas não murcham. Comece a contar essas histórias para você mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... E você é a pessoa que mais fala com você o dia inteiro. Depende da história que você está contando para você. Identidade se forma disso, queridos, do ser que se repete. Formamos a nossa identidade repetindo verdades ou mentiras para nós mesmos, queridos. A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Imagine contando a mesma história repetidamente, várias vezes ao dia. Quantas vezes Gideão falou isso para ele mesmo? O chamado de Deus, queridos, o chamado de Deus vai te levar a um encontro, queridos. E esse encontro vai liberar uma identidade. E o ataque das trevas sempre é na nossa identidade. Jesus era o Filho de Deus, sim ou não? Quando ele foi batizado, o que Deus falou para ele? Você é meu Filho amado, em quem eu tenho meu... Jesus não tinha feito nada ainda no ministério, ministerialmente. Ele só era quem ele era sem realizar nada. E Deus falou o que para ele? Você é meu Filho amado em quem eu tenho meu prazer. Olha o que Lucas capítulo 4, versículo 3 nos fala. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em... Aonde que foi o ataque? Na identidade de filho. Antes dele ir para o deserto, ele tinha sido batizado. Ele foi batizado e Deus falou, você é meu filho amado em quem eu tenho meu prazer. Saindo das águas do batismo, ele foi conduzido ao deserto. Qual que foi a primeira coisa que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em ataque na identidade. Aonde a tua identidade é mais atacada, queridos, vai ser aonde Deus vai te usar ministerialmente. Fala amém aí. Aonde a tua identidade é atacada, queridos, é onde Deus vai te usar. O diabo tenta neutralizar, é guerra, queridos, é como um jogo de xadrez. Ele tenta neutralizar a tua identidade, sempre atacando na mesma coisa. Por isso que tem pensamentos repetitivos em certa área da sua vida. Pode ser uma área financeira, área de relacionamentos, ou talvez você olhe para a igreja e fala, nunca vou ser capacitado para cuidar de alguém. É porque você vai, e o diabo fica atacando bem na sua identidade, para tentar te segurar. Ele tentou fazer com Jesus, queridos. Você acha que ele não vai tentar fazer com você?
Encontros poderosos com Deus trazem à tona a nossa verdadeira identidade, queridos. Olha o encontro de Paulo, queridos. Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 5. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Encontros poderosos com Deus mudam o rumo da nossa vida. O rumo da sua vida vai ser mudado com um encontro poderoso com Deus. Você estava indo para um lugar, queridos, de repente vem um tal de Jesus, se apresenta para você e vai te fazer ir para outro lugar. E você tinha convicção, talvez, daquilo que você queria. E quando Jesus entra na sua vida, você quase fica louco porque você já não sabe mais nada. Queridos, quando Jesus pega alguém, queridos, a pessoa quase enlouquece. Porque ela tinha convicção de onde que ela estava indo e para onde que ela estava indo. De repente Jesus aparece, queridos, o rumo da história é transformado. É mudado. Saulo sabia o que ele queria. Destruir o que se denominava a seita do caminho. Ele estava certo disso, até ter um encontro poderoso com Deus. E a sua vida foi transformada. Encontros poderosos com Deus afetam a nossa teologia. Presta atenção aqui. Encontros poderosos com Deus afetam a nossa teologia. Versículo 4, olha lá. E caindo por terra, não caiu do cavalo, tá? Aquela história que ele caiu do jumento, do cavalo, a Bíblia não fala, tá bom? Ele só caiu, eu acho que ele estava andando a pé. E caindo por terra, depois quando nós chegar no céu, nós perguntamos para ele, tá bom? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Querido, Saulo estava certo que estava servindo a Deus. Saulo tinha certeza que estava servindo a Deus, até que teve um encontro poderoso com Jesus. Saulo, cheio de informação, talmidim, queridos, estudou desde criança, aos pés de Gamaliel, sabia tudo sobre o judaísmo, queridos, todas as 613 leis, queridos, talvez ele soubesse citar de cor, queridos, extremamente informado, tipo cabeção, sabe, cabeça grande, pé pequeno, caminhava pouco, assim como muito crente, assim, cheio de informação, dá de frente com Jesus, tem uma experiência viva com Deus, toda a sua teologia, queridos, foi afetado. Aquilo que eu achava que era, já não é? Ah, pastor, você está falando para a gente não ter convicções? Não estou falando para você não ter convicções. Você pode ter convicções teológicas, queridos, mas deixa Jesus dar uma mexidinha na tua teologia de vez em quando. Fala amém aí, querido. Queridos, quando fui para o encontro, queridos, a única coisa que eu conhecia de igreja era uma igreja um pouquinho mais tradicional, assim. Fui para o encontro, queridos, todo mundo já foi me avisando, ó, cuidado que vai ser diferente. Quando eu olho lá, os caras tudo xaracatá lá, queridos, eu olhei, meu Deus, o que é isso? Nunca tinha visto isso. Povo orando em línguas, eu cheguei pro meu irmão, falei assim pro meu irmão, falei, o ar não ora em línguas, né? Dele falou assim, ora. Dele olhou para mim assim, eu também oro. Eu falei, não acredito, se ora também eu vou orar. Não vou ficar para trás. Que no encontro eu não orei em línguas, queridos. Daí fui pro meu quarto orar, queridos, um dia eu estava orando lá no meu quarto, falei, todo mundo ora em língua, eu não? Comecei a orar em línguas, queridos. Fui batizado no meu quarto. Recebi o dom de línguas no meu quarto. Afetou tudo aquilo que eu entendia por igreja, queridos. Queridos, igreja para mim a gente sentava e ficava quieto. Daí de repente estava todo mundo pulando, fazendo festa, batendo palma, levantando a mão. E falando, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Um encontro poderoso com Deus afeta as nossas convicções teológicas, queridos. Encontros poderosos com Deus nos cegam por um tempo. Sabe por que Paulo cegou? 3 dias, escamas dos olhos. Para ele parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Porque encontros poderosos com Deus, queridos, muitas vezes vão nos cegar para circunstâncias, pessoas e situações. Sabe para quê? Porque Ele tem uma obra grandiosa dentro de você. E a gente passa muito tempo olhando para fora, queridos, e esquecemos de olhar para dentro.
E quero dizer uma coisa para vocês, muitas vezes, encontros poderosos com Deus vão nos cegar para circunstâncias e situações. E Deus vai parar, e você vai ver que você vai parar de falar, a culpa é daquele, a culpa é desse, a culpa é desse. Eu estou nessa situação pela praga do marido que eu tenho. Eu estou nessa situação por causa daquela praga daquela minha mulher que não para de gastar dinheiro. Você vai parar de falar isso e você vai começar a olhar para dentro. Por quê? Porque quando nós encontramos a Deus, os olhos de Jesus, como chama de fogo, ele nos consome, queridos, nos cega para as circunstâncias, e Deus começa a trabalhar dentro de nós. Encontros poderosos com Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?